E se eu te dissesse que a prisão mais cruel que existe não tem grades, nem cadeado, só tem uma voz, e é a sua. Essa voz que você escuta o tempo todo, no banho, na frente do espelho, enquanto trabalha, antes de dormir. Ela pode ser o seu combustível ou o seu veneno. E o mais louco de tudo, ela não fala só com palavras. Ela afeta o seu corpo, a sua energia, a sua fé, a sua capacidade de confiar em si. Essa voz é sua amiga? Ela te apoia? Te dá conselhos, como você faz com quem você gosta? Ou ela te condena, te julga? Hoje, nós queremos te convidar a olhar para essa voz com lupa e com coragem, porque no final vamos fazer juntas um exercício simples, mas profundo, para transformar esse diálogo interno de algo que te aprisiona em algo que te liberta. Você está no canal Entre Sentir e Ser. Eu sou Cíntia Almeida, estou aqui com a minha amiga e parceira Valéria Brás, e ela vai aprofundar um pouquinho mais esse assunto tão delicado e tão profundo, né, Val? Sim, bom dia a todos. Vamos lá. A gente sabe que todo mundo fala sozinho, mas ninguém ensina a gente a conversar com a gente mesmo. Importante dizer que muitas vezes esse diálogo que foi falado, ele não é um diálogo, ele é um monólogo, é uma conversa solitária. E nós vamos tentar entender por quê. A conversa silenciosa que rola o tempo todo aí dentro, ela quase nunca é neutra. E muitas vezes, como eu disse, ela se transforma num monólogo. Por que monólogo? Vamos ver se vocês soa familiar essas frases. Você de novo fazendo isso errado? Nada que você começa, você termina? Tá vendo? Você não dá conta. Essas frases não surgiram do nada. Elas foram plantadas por pais, professores, chefes, ex-relacionamentos, traumas, comparações e por aí afora. Essa crítica que você ouve do lado de fora, ela vira uma censura que você repete do lado de dentro. Só que essa censura, essa palavra, essas frases que ficam nesse diálogo da sua cabeça se transformam em monólogo, porque você não conversa com elas, você só as ouve e aceita. E o mais cruel, a gente nem percebe, mas vira trilha sonora. A gente passa a obedecer uma voz que não é nossa, mas que acaba tendo o tom que damos. E esse tom de crítica, recriminação, este monólogo é o que nos afeta e muito. E sabe qual é o resultado desse monólogo? A gente se sabota, hesita, paralisa. Você tem ideias incríveis, mas não coloca em prática. Por quê? Porque logo aquele monólogo, aquela frase única te dizendo, você não vai conseguir, você nunca acaba nada. Aí você sonha e desiste antes mesmo de tentar. Porque essa mesma voz, esse mesmo monólogo, essa frase de recriminação que você aprendeu, te diz: para que sonhar? Você nunca consegue nada. E para ficar assim, uma coisa legal, eu vou trazer para vocês uma figura de imagem. Imagina vocês com asas. E cada vez que você tenta voar, essa voz única que você ouve e não discute, vai lá e tira uma asinha dessa asa.
Chega uma hora que você se pergunta: para quê que eu vou tentar voar se eu já nem sei mais se tenho asas suficiente? Vamos ver quais as consequências dessa vozinha dentro da gente? Cíntia? Então, pessoal, é para a gente prestar atenção, porque a gente tende muitas vezes a colocar a culpa no outro, né? Sobre várias coisas que a gente não consegue fazer, mas a gente, como a Val trouxe nessa história, muitas vezes a gente se auto-sabota mesmo, né? Ouvindo essa vozinha que parece uma inimiga nossa. E essa vozinha acaba trazendo consequências no nosso corpo também. Não é só esse diálogo interno, essa briga interna mental de pensamentos, mas ela acaba refletindo no corpo. Cada vez que você se critica, o seu sistema interpreta isso. E ele aceita isso, ele vê isso como uma ameaça. E sabe qual é a resposta dele? Cortisol na corrente sanguínea. E quem é o cortisol? É o hormônio do estresse. E o que acontece? Daí vem a insônia, tensão nos ombros, a imunidade cai, envelhecimento precoce por conta desse estresse na corrente sanguínea tão grande. E é aquela voz interna de que você está se adoecendo com esses pensamentos, com esse estresse, com essa liberação de hormônios no corpo físico mesmo. E no energético? Você já ouviu falar que palavras têm energia? Mesmo aquelas que não são faladas, elas têm potência, têm poder. E quando você repete, mesmo internamente, em silêncio para si mesmo, não sou capaz, não dá para mim, nunca vai mudar. Você cria essa frequência. E essa frequência é de bloqueio, literalmente. O seu sistema passa a entender essa frequência do não, não, não. E o que você vai frequenciar é esse bloqueio para não acontecer as coisas. E daí, consequentemente, também vem um peso, uma estagnação e um cansaço sem causa aparente. O que você acredita, você vibra. E o que você vibra, você atrai. E olhando um pouco na dimensão espiritual, espiritual realmente, não religiosa. A alma, ela se alimenta de amor, não de punição. E quando aquela voz interna é dura, cruel, cínica até, a alma ela se retrai, a intuição some, o seu propósito perde cor, perde vida, a conexão com Deus, universo, fica turva. E é a sua conexão, não a do universo, não a dele. É você que emana essa essa coisa turva mesmo, embaçada, porque você vai bloqueando com esses pensamentos, com essa autopunição. A nossa alma é como uma chama. Se você joga críticas em cima dela, ela apaga, ela perde força. Mas se você sopra palavras de carinho, de amor, ela cresce, se expande, ilumina, conduz, aumenta e até divide essa luz com os outros. Vamos agora tentar não, aprender com esse exercício que a Val vai nos passar, a escutar as coisas boas que a gente tem para dizer para nós mesmos, né? Quantas qualidades que nós temos e a gente só fica sempre apontando os defeitos, né, Val? Bom, queria falar uma coisa dessa vozinha interna.
Quando a Cíntia diz que aquilo que a gente vibra é aquilo que a gente atrai, quando a gente permite que essa voz interna, ainda que ela não tenha sido criada por nós, nós assumimos como verdadeira. Então, quando a gente assume como verdadeiro e passa a aceitar essa voz em tudo que a gente vai fazer, é como se ela vibrasse aquilo que ela está falando. E quando ela vibra aquilo que ela está falando, ela atrai isso. Então, essa lei da atração que está tão em voga hoje, ela é tanto para o bem quanto para o mal. E ela não diz respeito às minhas criações mentais presentes. Ah, eu quero muito, quero, vou conseguir. Não é assim. Essas vozes internas, elas são muito mais fortes dentro da gente do que muitas vezes o nosso querer racional. Então é muito importante a gente olhar para essas vozes e ao invés de monologar, começar a dialogar, que é o exercício que nós vamos fazer agora. Vamos lá. Eu queria que todos vocês fechassem os olhos por alguns segundos e respirassem fundo 3 vezes. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. E agora, eu quero que você pare e se pergunte: qual é a frase que tem repetido nos últimos dias? Talvez seja: estou sempre atrasada, nunca vou ter disciplina, eu devia estar mais adiantada na vida. Eu não sou boa nisso, não nasci para isso. Vai identificando aquilo que você tem ouvido da sua mente e tomado como verdadeiro. Mas seja honesto, seja real. Isso. Conseguiu identificar? Então agora, respira fundo mais uma vez. Observe bem essa frase que você tem repetido para você. E agora você vai perguntar o que você pode transformar nessa frase em algo amoroso, realista, mas que te fortaleça? Olha bem para essa frase e vê o que você pode transformar nela, esse diálogo. Olha para a frase, como que eu vou te transformar? Quem sabe você transforme eu sou um desastre em estou aprendendo a me organizar. E tá tudo bem se eu for no meu ritmo. Isso. Se por acaso a voz é eu não presto, quem sabe você não pode transformar ela. Eu ainda estou construindo minha confiança nisso. Agora que você identificou a sua frase e conseguiu mudar ela, transformar ela, repita esta nova frase 3 vezes, mentalmente, e observe. O que você sente de diferente no seu corpo? Para terminar, eu vou contar uma história para vocês. É uma história real, de alguém que eu conheço, que vive muito próximo de mim. É uma pessoa que sempre diz, não só para ela mesma, como ela ouve isso do meio externo, que ela nunca termina nada. Ela começa e não termina. Isso é uma verdade, ela realmente começa e não termina. Mas ela tomou como tão verdadeiro isso que cada vez que ela vai começar alguma coisa, ela começa sem planejamento, ela começa sem se organizar, ela começa sem verificar nada. Ela vai lá e começa. Aí essa coisa, ela vai tomando uma grandeza tão grande, um problema que não consegue resolver, aí ela amplia demais uma coisa que chega uma hora que ela já não dá mais conta. Ah, é porque ela não conseguiu fazer aquilo? Não. Ela já começou acreditando que ela não iria terminar.
E o que que ela faz? O que que o sistema dela acaba fazendo? Arruma mil problemas para que ela não consiga terminar. E a gente conversando, eu fui aos poucos falando isso com ela e ela foi percebendo que ela não se organiza, que ela não planeja e que ela acredita realmente que nada ela vai conseguir terminar. Quando a gente conversando, ela começou a entender que isso era mais uma relação dela com uma certeza. Ela começou, e nós combinamos, dela ir fazendo pouquinhas coisas de vez em quando. Então, por exemplo, vamos começar fazendo determinada coisa. Qual é o objetivo, em quanto tempo? E ela tinha que cumprir essa meta, independente dela criar outras coisas. Ela tinha que pegar algo e fazer. Eu vou começar assim, vou construir assim e vou terminar assim. Quando ela começou a fazer isso, em pouco tempo ela começou a terminar os projetos. E hoje ela está trabalhando num grande projeto que ela está botando foco total e esse projeto está andando. Então, isso não foi um milagre. Isso foi parar de monologar com a voz interna e começar a conversar com ela, a transformar essa mensagem interna. E agora eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se você mudasse hoje a forma como você fala com você mesma, que parte da sua vida você poderia mudar? Que sonhos você teria coragem de revisitar? Gente, agora eu deixo com a Cíntia, que é a hora do nosso fechamento. Mas pensem, Cíntia, Nossa, Val, que história interessante, né? Que exercício simples, mas ao mesmo tempo tão poderoso, porque a gente tem essa crença, muitas vezes, como a gente trouxe, né? Às vezes não é nem nossa, é do externo que foi colocada na gente, e a gente, como já aceitou isso de uma forma tão real, né? Já enraizou tanto isso, é como se o nosso próprio sistema sabotasse a gente mesmo para que a gente validasse essa afirmação, né, esse monólogo interno de, né, de não sou capaz, de eu começo e não termino, de que eu nunca, né, tô sempre atrasada mesmo, eu sou assim mesmo. E às vezes é por aí mesmo, né? Começar pequenininho mesmo, né? Ao invés de abraçar um projeto grande, né? Uma coisa grandiosa, começa pequeno, né? Se o teu problema, por exemplo, é estar sempre atrasada, se compromete naquele dia tentar não estar, né? Porque às vezes a gente fala, a partir de hoje não vou, não, né? São os pequenos passos que vai ajudando, como é esse exemplo que você trouxe, que agora ela conseguiu abraçar um projeto grandioso, né? Então, é com essa percepção que a gente está indo para o final hoje, e eu queria chamar atenção aqui para essas duas frases que eu vou falar. É, porque a gente mostrou aqui para vocês que essa voz interna ela pode te levar para dois caminhos. Ou ela te fortalece, ou ela te derruba. E o mais importante, e ao mesmo tempo aquilo que nós temos que assumir como nossa responsabilidade, é que somos nós que escolhemos, somos nós que damos voz, literalmente, a essa voz interna, a força, esse poder a ela, né? A chave dessa prisão sempre esteve nas suas mãos. E quando você muda a forma como você fala com você mesma, o corpo responde diferente. A energia muda completamente. E quem agradece grandemente é a sua alma. Mas e quando essa voz interna te obriga a ser forte o tempo inteiro, a dar conta de tudo, sorrindo, mesmo exausta por dentro? É o que nós vamos falar na próxima live. A exaustão de ser sempre forte, quando a autocrítica vira uma sobrecarga emocional. Porque às vezes o que você chama de força,
é só sobrevivência. E viver em modo de sobrevivência tem um preço alto demais para sua alma. Fica com a gente e nos vemos lá na próxima live, né, Val? Obrigada e até semana que vem, pessoal.